Olá, eu sou a Tatiane, estou no sexto semestre de Pedagogia, curso na Anhanguera, minha tutora é a Wanda. Wanda, tudo bem? Então fiz um resumo do meu trabalho aqui, tá? Do meu projeto, que é a importância do brincar, do desenvolvimento da criança, né? A importância o brincar tem na vida da criança. Então eu fiz um resumo aqui e para vocês terem entender um pouco melhor, tá? Vamos lá. As crianças já não brincam mais. Existe todo um contexto que explica melhor tudo isso. O espaço está cada vez menor. As crianças elas não estão tendo mais espaço para desenvolver uma brincadeira. Estão cada vez mais confinados em lugares fechados durante muito tempo, tá? Os pais eles estão sobrecarregados, trabalhando muito por horas e tem muito pouco tempo para ficar um momento de brincadeira com as crianças. Ou tá num lugar ao ar livre, né, numa praça, fazendo alguma atividade, que a exige um pouco mais da sua presença, né, para estar fazendo isso. Então é muito pouco tempo, tá? Infelizmente a violência que a gente está vivendo também, ela tá cada vez maior, né? Não tem como. Então a gente já não tem a segurança de estar fazendo isso. Até mesmo ser como antigamente, que a gente brincava na rua e os pais não precisavam se preocupar. Hoje já não é mais assim. É uma triste realidade, né? Quase que não se vê mais isso. Então, o brincar ele até que acontece, mas não é a mesma qualidade, tá? Com a tecnologia que vem acontecendo, que está super avançada, nós temos muito dispositivo eletrônico, que tem muitos brinquedos, jogos. O jogo também é muito passivo, né? Então, assim, não ocorre uma boa interação. Com o aumento da tecnologia, nas mãos da criança, é uma coisa assustadora, porque ela pode fazer o bem, proporcionar uma coisa mais rápida, né? Uma pesquisa, mas como também pode ter uma influência não muito boa, tá? E não dá para culpar os pais de estar deixando o celular na mão da criança, né? Porque vamos supor, dão exemplos, né? O pai vai deixar o celular para poder seguir com as suas atividades. Na verdade, não é bem assim, né? Larga a criança e culpa, né? Larga a criança com o celular e é como se ele estivesse se livrando da situação, né? Para ele poder logo fazer suas atividades. E não é bem assim, tá? Não é bem por aí, certo? Existe todo um contexto social que justifica porque as crianças estão brincando menos, tá? Brincar é um ato criativo, certo? Então, a criatividade é um fundamental para a nossa sobrevivência e o desenvolvimento do homem. A sobrevivência do homem, ela só acontece porque o ser humano, ele tem a capacidade de criar. Se a gente não tivesse essa capacidade, o nosso cérebro ia ficar repetindo por diversas vezes as experiências que a gente já viveu, tá? Então, o ser humano ele é capaz, devido a isso, o ser humano ele é capaz de se adaptar às novas situações, né? Como a que infelizmente a gente está vivendo hoje, uma crise mundial, então a gente teve que se adaptar a isso também, né? Para criança, em forma de estudo online. Então, é como eu falei, ele a tecnologia proporciona coisa boa, só que também tem os outros lados que não é muito legal, tá? Que eu vou estar falando aqui também. Então, a criatividade ela é uma base para a liberdade, transformação, tá? Para a formação do senso crítico, raciocínio da criança. O brincar traz uma série de benefícios para o desenvolvimento infantil. Ele estimula a sensibilidade visual, a audição auditiva, né, imaginação, atividades motoras. Também tem forte influência nos comportamentos da criança, tá? Ela aprende a se socializar com outras pessoas, raciocinar com outras pessoas. Então, ela aprende a ter regras também, né? Porque o brincar ele constrói assim muitos conhecimentos, tá? É brincando que a criança aprende valores, comportamentos, desenvolvimentos, né? Desenvolve empatia, falei errado, tá? Desenvolve empatia, solidariedade. Então a criança ela aprende tudo isso no brincar,
certo? Então, se nós queremos pessoas boas para o futuro, né, pessoas capazes de transformar o nosso futuro, é o que o tanto a gente precisa, né, pessoal? Nós precisamos começar permitindo que as crianças brinquem, tá? E experimente o mundo. Eles só vão brincar se eles puderem explorar. Aliás, eles vão conhecer melhor eles podendo explorar isso tudo, né? Então, a brincadeira, especialmente aqueles jogos dramáticos que a criança brinca na realidade, sabe? Como atividade doméstica, de médico, de profissões e outro tipo de fantasia, de faz de conta, tudo isso é uma representação do que ela vive na realidade. Então, muitas das vezes, assim, você vê, especialmente em conto de fada, nas fantasias que nós trazemos para esse mundo fantasioso, né? Alguns afetos, medo, agressividade que nós temos, dentro das histórias da criança, ela também é capaz de pensar a respeito dessas questões, tá? De emoção. Pensar a respeito de como ela vai resolver isso no campo de afetos, tá? Medo. Também é importante para o equilíbrio da criança, tá? O equilíbrio emocional da criança, isso é muito importante. Jogos como regras, futebol, ela vai aprender regras como jogos queimada, pega-pega, futebol, né? Porque se ela não, ela precisa entender isso, certo? Ela precisa respeitar para poder participar, para poder fazer parte desse contexto, né? E ter um controle de impulso, porque ela não pode chegar e agir de uma maneira agressiva, eu vou brincar, eu vou fazer. Não, ela precisa entender que tem regras, né? Existem as regras. A questão de socialização, né? E ter esse controle de impulsos, tá? Porque se ela não pode fazer o que ela quiser, tá? Ela precisa desenvolver esse autocontrole de impulsividade e em prol da atividade coletiva, para ela poder ter esse convívio coletivo, né? E é dentro disso tudo que ela aprende a fazer as tomadas de decisões, a desenvolver estratégias, coisas que a gente faz durante a vida inteira, né, pessoal? Então, é um trabalho que você faz assim que às vezes a gente acha, você pensa o brincar, né? As pessoas não têm o conhecimento, acho que é brincar, a criança vai brincar, vai se sujar. Às vezes você prefere fazer o mais fácil, né? Você quer resolver de uma forma assim, eu vou pegar, eu vou fazer, vai ser mais prático. Não é assim. A criança espera isso, a gente se parar para pensar a importância que tem na vida da criança, esse processo, né? É um fator muito importante. Então, tudo isso, ele dá início, ele acontece lá no brincar, desde os primeiros anos, a fase, né, as fases da criança, né? A brincadeira, ela também estrutura o corpo da criança. O conceito do corpo, que não é, na verdade, vivido. Então, para ter uma organização corporal, uma estruturação desse corpo, é preciso experimentar, né? Essa vivência precisa experimentar, tá? Porque, como eu te falei, tem mães que acham ruim se a criança cair no chão, se sujar, né? Mas isso é preciso para o desenvolvimento dela. Ela correr, brincar, cair, se machucar, é necessário isso, né? Ela precisa ter o contato para ela se sensibilizar. O corpo dela precisa viver isso também para ela se organizar. Com esse treino, é uma espécie de treino, tá, gente? Então, quando a criança faz esse treino, ela se vê com o objeto, ela pega, ela tem ela sente isso, né? Ela empurra, ela joga, né? Desde pequenininha as crianças têm o hábito, já tá, ela pega e ela faz isso. Então é um instinto, mais ou menos assim, tá? Por isso que ela tem, né, que pegar, manipular, fazer de diferentes estruturas, tá? Consistência de objeto, isso é bacana para ela também, tá? Então, a criança, quando ela pega na areia, ela pega no chão, ela sobe na árvore, ela tem uma dimensão espacial, ela sobe, ela tá brincando, ela sobe na árvore, ela tem essa dimensão, tá? Quando ela engatinha também, toda essa fase de desenvolvimento infantil, né? É importante para estruturação
do corpo da criança, tá? E toda essa organização muscular que é feita por parte de treinamento, desde da experimentação, ela vai ser importante para o desenvolvimento mais complexo, né? As habilidades motoras mais complexas que a gente vai ter na vida adulta, tá? Então, além disso, o brincar ele também desenvolve a nossa linguagem, né? Como os bebezinhos começam a falar dá, blá, blá, blá. Então, isso desenvolve também, né? O corpo, ele começa, é como eu falei, é o instinto. A criança, ela começa a desenvolver isso desde bebezinho, né? Quando a gente brinca, a gente com o som gugu, dadá, a gente está explorando isso, tá? E para a criança isso é prazeroso também. A criança ela sente prazer. É uma comunicação não verbal, mas ela já está passando. Vamos supor, uma criança ela pega um celular e ela está simulando falar com o pai dela. Ela não tem uma comunicação, né, verbal ainda, mas ela fala já, ela transmite isso. Ela né, no telefone, tá fingindo que tá falando com o pai, tá vivenciando isso, né? Então ela já tá simulando isso, tá? Ela simula essa brincadeira da linguagem não verbal, mas ela já passa, então já tá no instinto da criança, tá? E isso depois também, ela vai ser mais complexa ao decorrer do tempo, com cantigas, né? Que faz, parlendas, enfim. É importante propiciar à criança o brincar é livre. Desde quando você deixa a criança livre para ela poder experimentar isso, para ela poder errar, cair, aprender, pegar, sentir, explorar isso um pouco mais, né? Então, é isso que eu queria passar, tá, Wanda, com o meu trabalho, a importância do brincar, o quanto é relevante na vida de uma criança, que muitas das vezes, infelizmente, né, por conta do dia a dia, da correria dos pais, muitas vezes passa batido e a gente precisa se dar conta disso, né? Bom, é isso, acho que tô com saudade também. Obrigada pela força, acredito que logo a gente vai passar tudo isso e a gente vai se encontrar, né? Muito obrigada e aqui eu encerro meu trabalho.